Muito obrigada. Realmente temos muita informação, muitos dados e não temos o tempo que nós precisamos para tudo isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Joana para dar a palavra depois ao nosso auditório. Joana, os nossos corpos estão também a tornar-se fontes de dados, pelo que eu concordo plenamente contigo que a privacidade é uma forma coletiva de ser. Desde o reconhecimento facial à recolha de informação de ADN, há uma tendência crescente para extrair dados sobre os nossos corpos. Seguro, mais saudável, mais inteligente, mas são narrativas comuns por detrás da biotecnologia e das tecnologias digitais que monitorizam os nossos corpos a fim de compor conjunto de dados, e o Eduardo já o disse, cruzado com informações das nossas interações digitais para ser uma elaboração de perfil a outro nível. Mas os nossos corpos estão a se transformar em conjuntos de dados em contextos de falta de regulamentação adequada. Estão a ser analisados por algoritmos que reproduzem desigualdades de gênero em todas a sua raça, sexualidade, classe e etnia. De que medida a inteligência artificial pode quebrar essas sobreposições? Joana, por favor. Sim. Eu queria resgatar, para amarrar na pergunta, um dos pontos que a Mônica trouxe sobre violência policial, vigilância de populações indígenas e de movimentos sociais, né? A gente tem visto, por um lado, também concordo, uma falta de transparência de dados, né? Temos aqui no Brasil 500 mil de mortos, mas qual é a demografia desses mortos? Quantos deles são mulheres negras, população pobre, né? E temos, por outro lado, os dados que são coletados funcionando para vigilância estatal, né? Ontem mesmo, numa manifestação contra um projeto de lei que acaba com a demarcação de terras indígenas, o movimento e representantes do movimento indígena levaram também bomba, bala de borracha, né? Vivemos hoje um governo genocida pelas políticas que tomou com a Covid, mas também uma continuidade de uma violência policial que afeta determinados corpos e determinados territórios. Vide a recente chacina do Jacarezinho. Nesse contexto, o governo Bolsonaro aprovou um decreto que cria o Cadastro Base do Cidadão, unifica visa, né, facilitar o compartilhamento de várias bases de dados para se ter uma maior visão, né, de quem é quem. O mesmo governo, a gente fez uma pesquisa sobre esse cadastro base do cidadão e pudemos verificar que entre os órgãos que pediram acesso a esse cadastro que está começando a se formar, está a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e isso tudo está acontecendo num contexto, então, em que também, além dos nossos dados serem coletados na nossa interação com dispositivos, né, telefones, computadores, tablets, os nossos corpos também estão funcionando, a gente está passando por esse paradigma em que nossos corpos também são fontes de dados. Está aí na tela um print de uma minissérie de mini documentários que a gente está fazendo na Coding, apoiada pela Fundação Heinrich Böll, que evidencia essa tendência em que os dados são captados não só por meio das nossas interações com computadores, mas também diretamente dos nossos corpos, trazendo, portanto, outros desafios para o consentimento, mas principalmente para colocar freios, contrapesos, né, nas práticas de controle, de vigilância, de discriminação
por gênero, por raça, por classe, né? Nos episódios dessa série, a gente fala do reconhecimento facial, como um exemplo. Estou aqui com muito sol, gente. Tá? E também do aumento da coleta de dados de DNA. E o próximo episódio será sobre dados de saúde nesse contexto de passaportes digitais, de Covid, né, da vacinação. E nesses episódios trazemos mulheres pesquisadoras da área de biotecnologia, de inteligência artificial, para debater os problemas dessas tendências. No caso do reconhecimento facial, entre outros problemas de racismo, já debatidos por pesquisadoras do MIT, como a Joy Buolamwini e a Timothy Gebru, pesquisadoras mulheres negras, que mostram como essas ferramentas funcionam, tem erros muito maiores quando se trata de rostos de mulheres, e principalmente de mulheres negras. Na Code a gente fez essa pesquisa sobre identidades trans e reconhecimento facial. Então, no Brasil, a gente tem uma tendência cada vez mais de autenticar identidades. Estou tentando fugir do sol aqui. Autenticar identidades por meio dessa tecnologia, ainda mais porque ela facilita um certo distanciamento, né? Então, na carteira de motorista, agora no embarque de avião, né? E nessa pesquisa a gente mostra como que essa tecnologia, que tem uma visão binária de gênero, usada para autenticar identidades de corpos trans, vai ser falha também. Então vai trazer um outro layer extra de possíveis discriminações, no caso do Brasil, então, para acesso aos serviços públicos e tal. E no caso do DNA, o conceito de privacidade como proteção individual vai mesmo para o espaço de vez, porque, por exemplo, se a minha prima fizer um teste desses bem questionáveis de ancestralidade, de DNA, o meu DNA já fica rastreável também. Então, já não depende nem do meu consentimento, porque é de terceiros. E aí, outra pergunta, né? De quem o Estado está coletando mais e mais DNA? O Moro tinha um projeto aqui para o pacote anticrime para crescer a base de DNA, o CODES, em uma parceria com o FBI. E quem de que corpos está coletando DNA primeiro? É justamente da população carcerária, né? No caso do Brasil, em sua maioria, população negra, que é a população carcerária no Brasil. Então, novamente, assimetrias históricas em pauta e ressaltadas por essas tecnologias, né? E é também focado em dados de mais pobres, de população vulnerável, que a gente está entrando no paradigma de inteligência artificial utilizada pelo setor público. E aí, para encerrar, a gente tem esse projeto que é Not My AI, em que a gente está mapeando na América Latina alguns projetos de inteligência artificial que estão sendo implementados pelo setor público para fins de prestação de serviços, e aí a gente dividiu eles, pôde classificar em 5 áreas: educação, sistema judiciário, policiamento, aí entra reconhecimento facial, saúde e distribuição de benefícios, né? Muitos deles estão sendo desenvolvidos na região, impulsionados por Big Techs, pelas Big Techs como Microsoft, como é o caso de um sistema altamente criticado, né, que se dizia capaz de prever gravidez na adolescência, que foi inicialmente testado em Salta e depois foi testado na Argentina, no Brasil, mesmo com várias críticas, tanto de estatísticos quanto de movimento feminista, movimento pela educação. E com base em análises empíricas em alguns desses sistemas, novamente, a gente está tentando trabalhar com esse framework sobre o que é uma inteligência artificial que traz mais opressões, né? Ao invés de resolver os problemas, ela acentua essa ideia de vigilância dos pobres ou dos mais vulneráveis, o colonialismo e extrativista, né? O Brasil tem reserva de
de tântalo, que é um dos minérios, o Brasil tem grandes reservas de tântalo, 61% do mundo, e esses minérios estão, inclusive, em territórios que fazem fronteira com terras indígenas e onde a gente fez uma pesquisa, fiz uma pesquisa com uma companheira chamada Camila Nóbrega, em que demonstramos que a Alphabet, que é a parent company, a empresa mãe do Google, tem provedores que extraem dessas minas. Então, qual é o trabalho precário por trás dessas máquinas? Estamos trabalhando, né, com essa framework aí para fazer perguntas que funcionem como um kit de ferramentas para que organizações da sociedade civil que não têm esse olhar específico para a tecnologia possam começar a questionar essa tendência de implementação desses sistemas, né, para começar a avaliar possíveis danos desses sistemas de inteligência artificial implementados para políticas públicas, dano socioambiental, de discriminação de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, de território, como esses sistemas alimentam mais e mais esses grandes monopólios do norte global, né, no capitalismo da vigilância, e como podemos focar numa mudança de paradigma dessa ideia do Vale do Silício, que é move fast, break things, né? Ande rápido, quebre coisas, para prove que não tem dano antes, prove no harm, que eu acho que é um paradigma para a tecnologia que seria mais adequado para responder às nossas necessidades e não acirrar discriminação e assimetrias de poder. Vou parando por aqui para a gente ter tempo para perguntas, né? Muito obrigado, Joana. Lamentavelmente, o tempo está acabando. Tenho uma pergunta do auditório para todos os participantes, todos os panelistas. Onde está a América Latina daqui a 10 anos na digitalização e na educação? E qual é o papel que a Europa deve jogar para ser um bom sócio para a América Latina? Pequena pergunta. E pouco tempo. Quem quer começar? Eu posso começar. Como eu disse no começo, eu tenho focado bastante do meu trabalho nessa visão feminista para as tecnologias, e a América Latina é particularmente muito potente em alianças da sociedade civil e nessa área de cyberfeminismos, né? Então, temos muitas iniciativas para além da Coding Rights, Maria Lab, toda uma rede de mulheres pensando outros imaginários para a tecnologia, outros valores na tecnologia, uma plataforma que não chame a gente de usuária, remetendo a vício, né? A intoxicação numa plataforma. Então, e aí na Coding a gente está fazendo um projeto que é o Oráculo de Tecnologias Transfeministas, que é um jogo de carta, que é um exercício de ficção especulativa, em que a gente cria outras tecnologias, com outras narrativas, com outros valores. E eu acho que o próximo passo é sair dessa parte, né, da imaginação para a ação. E nisso podemos fazer pontes criativas com a Europa, e na Coding eu já tento fazer um pouco, principalmente com colegas de Berlim, e, de fato, desenvolver essas tecnologias alternativas e começar a quebrar esses monopólios, porque a internet lá de antes, quando eu conheci o Eduardo, a gente começou a trabalhar, era de revolução, e agora ficou um espaço, né, de monocultura, de vigilância, e a gente pode retomar e fazer uma outra coisa.
Monika, wo ist der gute Journalismus in 10 Jahren? Welche Verbündeten hat er? Mônica, aonde estará o jornalismo daqui a 10 anos? Esse é para mim? Sim, Mônica, é para ti essa pergunta. Perfeito. Não sabemos, mas sim sei algo. Estamos fazendo um grande jornalismo na América Latina, um grande jornalismo de investigação, que não tem nada a ver com o jornalismo da Europa e dos Estados Unidos. O melhor jornalismo de investigação está sendo feito no nosso continente, mas isso porque entendemos 3 coisas importantes. A primeira é que não há cavalheiro solitário. E eu acho que a Joana e o Eduardo nos mostramos a lacuna que temos que comatar para não olharmos para o nosso umbigo, nos regozijando, sendo condescendentes conosco mesmos. Nós temos que dar um salto enorme para identificar os perigos causados à democracia devido à inteligência artificial, as revelações do Cambridge Analytica, práticas desse jeito. Portanto, a internet e as redes sociais podem sequestrar a democracia de forma perigosa, como aconteceu no Brasil, como aconteceu com o Brexit e a eleição de Trump. Então, eu acho que o bom jornalismo tem desafios tão consideráveis. Essa desigualdade, se ela tem o rosto e a voz de uma mulher, temos que mostrá-la. Temos que parar de fazer a alegoria do feminismo e realmente pôr o dedo na ferida e mostrar essas milhões de mulheres que estão pedindo para que elas sejam libertadas da violência, do descaso e do assassinato impune, casos de feminicídio que ocorrem todo dia. O bom feminismo não precisa de românticos que vão fazer revolução. O bom jornalismo latino-americano precisa afirmar-se, consolidar-se, para mostrar onde é que precisamos de novas leis. Precisamos de uma legislação que erradique a criminalidade organizada, a violência e que permeie a desigualdade, que acabe com esse fosso, esse fosso em matéria de desigualdade. A maior parte dos recursos dos governos latino-americanos sejam desviados. É impossível que o bom jornalismo e que os democratas da Europa não entendam que hoje em dia a situação da Nicarágua e da Venezuela não pode perdurar. A do Brasil, muito menos. O número de mortes que há na Colômbia também é intolerável. Bom, isso não é uma questão que se resolve com o teletrabalho. O teletrabalho adormece. O teletrabalho muda e distorce a realidade. Na Nicarágua, neste momento, há desaparecidos, como na era de Somoza, da vontade de vomitar. Por que lutamos pelo final da ditadura de Somoza? E esse jornalismo maravilhoso da Nicarágua está resistindo todos os dias. São um exemplo de coragem para o mundo inteiro. Carlos Fernando Chamorro, diretor da Confidencial, filho de um homem que foi assassinado, revelou o que aconteceu. E ele é acusado como se fosse um agente da CIA. Que vergonha. Então, sabem de uma coisa? Eu acho que estamos cheios de esperança, de luta, mas dessa vez sem tapar os olhos, sem tapar a vista. Às vezes a gente tem que colocar a ideologia um pouco de lado, porque a ideologia te põe um filtro, uma barreira. E eu quero considerar que
O que temos que fazer é refundar a democracia, fortalecer a democracia e criar uma maior colaboração entre os europeus e os latino-americanos. Há uma fundação, a Fundação Gabriel Garcia Marques, da qual eu faço parte, não me financiam, não tenho nada a agradecer. Eu só quero agradecer por terem me colocado em acesso com uma rede enorme de jornalistas que lutam por um jornalismo de mais qualidade, porque a democracia precisa de um jornalismo que não minta, que não exagere, que tenha ética e que lute contra a criminalidade organizada e a corrupção, apesar disso ceifar muitas vidas em muitos países. Muito obrigada. E uma palavra final. Bom, com essa palavra final, vamos chegar ao final deste painel da ADLAF 2020. Eu agradeço aos meus convidados e ao público e passo a palavra a Tia Pittman, professora de estudos latino-americanos na Universidade de Linz, que vai nos apresentar agora a exposição Arte Indígena Eletrônica. Muito obrigado. Buenas tardes. Em primeiro lugar, graças a las e los organizadores. Boa tarde. Muito obrigado aos organizadores e organizadoras deste congresso por convidarem o projeto aí e a mim para falar dele. O projeto se chama Arte Eletrônica Indígena e foi levado a cabo em 2008. Foi dirigida por uma ONG chamada Tileuá e ele envolveu breves residências artísticas envolvendo artistas, na maioria não indígenas, mas que trabalharam em comunidades indígenas do Brasil. Depois foi feita uma exposição das obras de arte no Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, designadamente, e conduziu a uma exposição itinerante que passou pelas comunidades indígenas. O objetivo do projeto era buscar melhorar as relações interculturais através da arte e da tecnologia e romper com prejuízos como a ideia de que não se pode ser indígena e usar novas tecnologias e que a arte indígena só pode ser considerada como um artesanato e não como uma arte moderna, contemporânea. O processo de criação e exibição e a interação entre participantes eram tão importantes quanto as próprias obras de arte. Participaram do projeto especificamente 2 artistas bolivianos, o artista sonoro Osso Cumano e o artista têxtil Aruma Santardez. E eu quero falar um pouco dessas residências, projetando alguns dos vídeos que foram feitos a partir dessas residências. Vamos primeiro começar com Osso Kumari e a sua estada
na comunidade Pataxó de Barra Velha e depois com Aruma na comunidade indígena na aldeia do Cachimbo. E depois haverá um pequeno vídeo sobre a mostra em si para mostrar como eram as obras de arte, como é que foi a exposição, mas também qual foi a interação no espaço da mostra. Muito obrigada. A Igreja Católica, quando se encontrou com os índios, né, veio ensinar os índios a falar o português, né? Ensinar o índio a falar o português. Quando o índio estava falando o seu idioma, aí a Igreja Católica chegou falando, não, ensinando o índio, não, mas não é assim, tem que falar assim. Eu acho que o mar de Oliveira é muito mais lento, né? Porque aqui tem pedra. Eu estou tratando de registrar mais agora os sonidos, ¿no? Mas estou pensando também em utilizar alguns materiais da praia, ¿no? Como a rede de pescadores, porque o nome de Pataxó vem de uma onomatopeia que diz paz, ¿no? Que é esse sonho do mar. Eu gostaria de fazer mais com estas coisas as entrevistas que hice com Marlene, fazer como uma paisaje, ¿no? Para que la gente pueda escuchar, ¿no? También cómo es día a día la lucha que tens aqui dos Pataxó com o território, ¿no? Eu acho que ele vai levar muita riqueza de ver como a gente faz, como a gente é, de como a gente vive, né, o dia a dia da gente. Ele viu minha correria, nós fomos ontem lá na aldeia Bugigão. Ele viu como a gente conversa, quando a gente fala, eu faço isso aqui, eu vou lá trocar. Eu dava farinha, o povo trazia o peixe. Eu sei que ele está levando muita riqueza no conhecimento dele. Ahora, esta red está pescando sonidos, tal vez del mar. No sé, estoy todavía como analizando qué puede pescar, digamos, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustaría que sea como una experiencia, que la gente sea como tocar la red y recordar el mar, digamos, ¿no? Y a la misma vez que como estamos en la aldea Pataxó, sea como la idea de recordar el mar y recordar de dónde vienen también los Pataxó, digamos. Creo que es muy importante, ¿no? Mezclar arte también, pero con conocimientos también ancestrales que tienen, ¿no? Me parece muy alucinante que también hayan estos puntos de cultura que puedan tener, digamos, una manera de difundir también sus propias historias, que ellos estén produciendo, ¿no? Que no solamente sean consumidores de información, sino que también estén produciendo información para afuera y de sus costumbres, de su día a día, ¿no? De hacer la farina, de hacer un montón de actividades, ¿no? Pero creo que también eso es muy importante, también llevarlo a otros campos, ¿no? No solamente a un campo muy cerrado como es, digamos, la difusión, la comunicación, sino también llevarlo a través del arte, ¿no? Que era alguna cosa que también hablábamos contigo, Sebastián, que eso permite que llegue un poco más al corazón. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. É uma primeira casa de muitos, né? É onde se forma, é um lugar, é um útero. Então todo mundo sai do casulo do útero. O casulo também é uma casa. Representa uma coisa muito importante, que é a nossa casa de convivência de nossa aldeia. Esse trabalho aqui é uma forma de uma oca e se dá também o nome de um casulo. E por um simples toque ele se acende todo
a gente vai botar um sensor de pulso. Então, quando o pessoal fica lá, e se botar esse daqui, o dedo do coração, no sensor, o batimento do coração vai acender as luzes. Quem vai iluminar todo este casulo vai ser o som do coração. Estas fibras, que não são usuais no artesanato, mas a gente vai tecer com taboa. Vamos tecer essas duas fibras junto. Pendurar numa árvore também tem aquela relação com a natureza, de que tudo está conectado, né? Porque a tendência das pessoas é esquecer que a gente está realmente num espaço que não só dos seres humanos, sino dos animais, dos insectos. Vamos fazer uma obra coletiva no pé do embu. Nós vamos trançar a taboa junto com a fibra em forma de trancinha de duas. Eu nunca tinha trabalhado com artificial. Nunca passava na minha mente que eu conseguiria fazer uma obra de arte com um tipo de linha assim. Como a colega Aruma falou, ela está aprendendo a trabalhar com a fibra natural e eu passando a aprender a trabalhar com a fibra artificial. É uma obra interativa, né? É uma experiência íntima, eu acho, uma experiência assim sensorial e íntima, assim criando talvez através da obra uma experiência. E cada um tinha um conhecimento de trabalhar com as mãos. Juntamos essas coisas, a gente se apresentou, a gente se conheceu também a partir da nossa forma de utilizar as mãos. Quando a gente dorme, a gente consegue ver em sonho o que vai trabalhar hoje. Eu e a Aruma tivemos um sonho junto de fazer desse jeito aqui. Do jeito que ela tá amarrando aqui, tá juntando, tá colando, foi a forma que eu vi eu no sonho, junto com ela, amarrando eles e colando. E é que a gente está fazendo, seguindo o sonho, tá dando certo. Na cultura andina, se fala que existe um momento em que as tecelãs acordam, é o momento em que vem o Sahara, que é o ser que governa os tecidos, que fala para as tecelãs o que elas vão tecer. Eu acho que não é só uma lenda. A gente visualiza como vai ser o processo todo. É isso que a gente está fazendo, é o que a gente planejou no sono praticamente. Essa ideia foi nós pensamos juntos para vender, né? Que nem eu nunca fiz, mas eu tenho um orientador espiritual. O meu professor foi sempre a natureza. Eu entrar no mato, começar a andar, olhar para aquelas árvores assim e nela ver o desenho escrito. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. E o índio quando chora, é por falta do terreiro. E o índio quando chora, é por falta do terreiro. Reia, reia, reu, reina, reia, reia, reia. Reina, reia, reu, reina, reia, reia, reia. O passarinho tá cantando aí porque ele tá na floresta, tá livre, né? E os índios choram por falta das suas terras, suas aldeias. O que uma faz, a outra concorda e combina certo e dá certo o plano das duas. E sempre as duas juntas, trabalhando junto, nunca tá dando errado, tá dando tudo certo. É um jeito de viver que está acompanhado da natureza. Pego o meu tear e seguro na árvore. Então, todo dia eu estou do mesmo jeito assim também, trabalhando embaixo da árvore, tecendo. É também entender a forma de pensar dos antigos. E aquela transmissão de tecnologia que está dentro dos tecidos não é oral, é tecnológica. No momento de tecer, estou entendendo o tecido da mesma forma que entenderam os antigos. E nas épocas antigas, a tecelagem era a mais alta tecnologia.
essa alta ciência. É uma forma de pensamento complexo. Então, entender ela é entender uma cultura também. É uma forma de aproveitar o conhecimento que as mãos têm para fazer experiências com outras tecnologias. Todo mundo agora está trocando o cabo tradicional de cobre para a internet com a fibra óptica, onde a informação viaja através da luz, que o tecido também, as técnicas tradicionais, são informação. Então, tem muitas coisas que têm a ver com as técnicas tradicionais com a tecnologia atual. É uma pesquisa que eu estou fazendo, mas não é uma pesquisa teórica, é uma pesquisa matérica. A arte tem um papel especial nesse sentido, né? Pelo menos dar a possibilidade de criar coisas assim, na experimentação e num espaço que não precisa necessariamente de utilidade. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. Para mim é uma grande importância a gente estar aqui apresentando os nossos trabalhos, as nossas pinturas, os nossos desenhos e sentindo a fortaleza de cada uma comunidade que aqui está. Porque cada povo tem o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar. Para mim está sendo importante estar aqui participando dessas atividades, junto com essas nobres nações que estão aqui. E o que mais também me deu força e que eu gostei é essa interação com criança, adultos, e eu explicar e as pessoas sentirem, pessoas com medo de chegar e depois que topa e conversa, aí sente uma outra coisa. Então isso para mim foi de grande importância. E mostrar para as pessoas que a gente também tem direito à tecnologia e de que nós também somos capazes de fazer muita coisa com ela, para o bem da sociedade. Eu vi um interesse em muitas pessoas de querer aprender mais sobre a cultura indígena, de querer ver realmente a nossa realidade. Realmente a nossa cultura tem muitas coisas para somar com a sociedade. Preconceito não, chega de discriminação, preconceito não. Pode participar da tecnologia, o índio também é sábio, tem grande sabedoria para fazer obra de arte. A gente tem que viver um pouco da natureza, viver a tecnologia, mas também viver a natureza, porque é a natureza que nos ensina a viver. Eu agora nesse momento, sentada aqui dentro desse casulo, eu estou me sentindo assim como eu estivesse fazendo um tratamento muito sério
dentro lá das nossas matas, conversando com os nossos guerreiros, conversando com os nossos ancestrais, e ele me dizendo que é muito importante a gente começar a observar a gente mesmo, as batidas do nosso coração. Gracias por haber escuchado. Si desean saber algo más sobre el proyecto. Muito obrigado por terem ouvido. Se quiserem saber mais sobre o projeto que acabamos de apresentar ou como esse projeto evoluiu em 2019 e nos anos seguintes, e se quiserem saber mais sobre a sua versão atual através de residências eletrônicas patrocinadas pela Fundação Millard Silmer, com sede em Berlim, poderão ir à página web. Também queremos convidá-los a reunir-se conosco e com alguns dos participantes do projeto original e de outros que se juntaram ao projeto com o passar do tempo. Nós queremos convidá-los a uma conversa informal na segunda-feira que vem, dia 28 de junho, às 5 horas, horário alemão. Estaremos aqui neste link do Zoom e vamos falar português, espanhol e portunhol. E eu acho que essa informação vai ser enviada por e-mail aos participantes do Congresso, se quiserem assistir. E, além do mais, tem aqui todos os nossos contatos, o meu contato, a Teia, e também o e-mail do Sebastião, que é o diretor da ONG. Muitíssimo obrigada. Muito bem. Eu só quero saudá-los e dizer que estou aqui ao vivo. Nós organizamos a apresentação anteriormente, gravamos a apresentação para evitar problemas técnicos. Mas muito obrigada pela atenção e esperamos revê-los na segunda que vem. Muito obrigada. Esa curandera que sigue trabajando con estos señores señoritas, están acá dándole grandes encantos. Pueden seguir adelante su vida. Suerte. Arriba, por la izquierda, ¿verdad? Yeah.